Você acreditaria se eu dissesse que uma máquina de aço, nascida no coração do Brasil, está silenciosamente destronando os Rolls-Royce e Bentleys nas ruas mais aristocráticas de Londres? Uma sombra colossal e desconhecida desliza pelo paralelepípedo cinzento da capital inglesa, uma presença tão imponente que parece um veículo da realeza. No entanto, sua verdadeira identidade é um segredo, um paradoxo que está virando o mundo automotivo de cabeça para baixo. A pergunta começou a ecoar primeiro em sussurros, depois em um clamor nas redes sociais. Desde quando Londres foi invadida por esses ônibus brasileiros? Tudo começou com um comentário desplicente, uma faísca no universo digital. Apenas uma frase. Mas a partir daquele momento a paisagem da Grã-Bretanha começou a se transformar para sempre. Falar da Inglaterra é falar de Jaguar, de Land Rover, dos icônicos táxis pretos. Então, como explicar que no coração deste império, uma máquina projetada para as estradas esburacadas do Brasil, um micro-ônibus executivo, circula com a audácia de um conquistador? E não se trata de um aumento sutil. A frequência com que são vistos cresce a cada dia, a ponto de superarem os onipresentes transportadores europeus. É uma anomalia, um fenômeno tão inacreditável quanto silencioso. Um executivo parado no saguão do aeroporto de Heathrow murmurou para si mesmo, incrédulo: não é uma Mercedes, não é um Jaguar. Por que há uma fila de Volare e micro-ônibus customizados brasileiros esperando pelos VIPs? A resposta vem no instante em que se entra em um deles. No momento em que a porta se fecha, o caos de uma das maiores cidades do mundo desaparece. O corpo afunda em uma poltrona que abraça um trono de couro macio. O silêncio é o de uma biblioteca particular, uma tranquilidade quase sagrada. O conforto é tão absurdo que se esquece que se está em movimento. Isso é realmente um micro-ônibus? Perguntam-se os britânicos com uma mistura de espanto, confusão e um choque avassalador. Tudo isso está acontecendo agora simultaneamente em cada canto de Londres. Mas por trás deste boom, há uma outra história, uma que ninguém percebeu. Uma verdade irônica e gloriosa. Aqueles mesmos veículos que no Brasil transportam estudantes ou trabalhadores em rotinas exaustivas, que são a espinha dorsal da logística de tantas empresas, atravessaram o oceano para se tornarem a vanguarda do luxo, a segunda vida de um guerreiro do asfalto. Por que o micro-ônibus brasileiro é chamado de o novo luxo na Grã-Bretanha? Porque na terra dos SUVs, um veículo com formato de caixa redefiniu os valores de uma nação inteira. E por que essa invasão se espalhou de forma tão silenciosa, mas tão avassaladora? Esta não é apenas a história de um carro. Não é um choque cultural. É o registro de uma revolução, iniciada por uma pequena estranheza, que abalou os alicerces do conservadorismo britânico. A primeira frase sussurrada em uma esquina de Londres: aquilo não é um daqueles ônibus do Brasil, levaria a um desfecho que ninguém poderia imaginar. O que você está prestes a testemunhar é o momento exato em que a cultura automotiva mundial é silenciosamente reescrita pela engenharia e pela alma do Brasil. Amanhã em Londres nasce envolta em uma quietude particular. O ar úmido da madrugada se agarra às pedras seculares das ruas, e o vento frio que sopra do Tâmisa banha a cidade em um tom pálido. Aqui, o peso da história, impregnado nas paredes dos edifícios, adiciona uma gravidade palpável ao ar matinal. Foi essa calmaria que foi rasgada quando um imenso veículo preto dobrou lentamente a esquina. Não era um Jaguar. Não era um Range Rover. E muito menos um Mercedes-Benz de luxo. Era uma caixa gigantesca, uma silhueta quase alienígena em Londres, deslizando suavemente pelo asfalto. A carroceria alta de um preto profundo, a grade frontal de uma área desproporcional e, na lateral, uma porta que se abria como a de um avião particular. A sua presença era tão inconfundível que um jovem, tomando seu café na janela de uma cafeteria no Sorro, arregalou os olhos. Isso é um Marco Polo? O que diabos ele faz aqui? É enorme. No coração financeiro de Londres, onde executivos apressados caminham pelas calçadas, os reis da estrada são geralmente o Jaguar XF ou o Audi A6. Ver um gigante brasileiro, que ele só conhecia de vídeos de viagens, aparecer de repente, era mais do que surpreendente. Era disruptivo.
Ele pegou seu smartphone, gravou um vídeo rápido e postou com uma legenda simples: "Alguém me explica por que estou vendo ônibus brasileiros de luxo em Londres com mais frequência do que os ônibus vermelhos?" Foi um post curto, de poucos segundos. Mas provocou uma reação que ele jamais esperaria. Eu também vi. Ontem, perto de Manchester, eles estão por toda parte em Liverpool, principalmente na comunidade de jogadores de futebol. Por que isso virou moda? O que é essa caixa? É o novo táxi de luxo? Uma única pergunta se espalhou como fogo, incendiando as redes sociais britânicas. O jovem observava o contador de visualizações subir vertiginosamente, sentindo uma estranha premonição. Há um ano, ver um veículo assim em Londres era uma raridade. Talvez um por ano se tanto. Agora ele via vários por dia. O que diabos está acontecendo? No seu murmúrio havia mais do que curiosidade. Aquele veículo preto não era apenas um importado exótico. Havia algo em seu movimento silencioso, na maneira como seu corpo massivo parecia se fundir com a atmosfera da cidade, como se a própria Londres precisasse de sua presença. O jovem ainda não sabia, mas aquele vídeo continha duas linhas narrativas ocultas, uma sobre as profundas necessidades não atendidas de Londres e outra que abalaria a indústria automotiva. E aquele veículo, em breve, mudaria sua própria percepção de valor. A sombra negra que deslizava sobre o paralelepípedo de Londres continuou seu caminho silencioso. Mas atrás dela pairava o inconfundível cheiro de uma mudança de era. A história começa aqui. Para entender por que os micro-ônibus executivos brasileiros estão se multiplicando em Londres, é preciso primeiro mergulhar nos bastidores da cultura automotiva britânica. Houve um tempo em que as minivans eram o símbolo da família no Reino Unido. Volkswagen Transporter, Renault Space, Citroën C8. Dos anos 90 até cerca de 2010, esses people carriers eram os fiéis transportadores das memórias familiares. Nos fins de semana, seus porta-malas eram abarrotados de tendas e equipamentos de camping, partindo para o campo sob um céu brilhante. Na hora de levar as crianças à escola, suas portas de correr se abriam para receber os pequenos ainda sonolentos. Era uma cena comum, o retrato da vida suburbana, a minivan era a arca da família. No entanto, essa paisagem calorosa começou a desbotar rapidamente há cerca de uma década. O mercado britânico de carros novos foi virado de cabeça para baixo pelo sucesso estrondoso dos SUVs. O que começou como um nicho para os ricos com o Range Rover e o BMW X5, logo se democratizou com a chegada do Nissan Qashqai e do Kia Sportage. Uma posição de dirigir elevada, um design robusto e a aspiração por um estilo de vida aventureiro capturaram o coração dos britânicos. Se é para ter um carro de família, que seja um que nos permita alguma aventura. Um carro mais alto parece mais seguro. Minivans são meio sem graça, não é? Essa mudança de mentalidade gradualmente afastou as minivans dos lares. Com o tempo, as minivans foram relegadas a outras funções. Transporte para o aeroporto, shuttle de hotel, furgão de entregas, ônibus escolar. Todas aplicações puramente utilitárias. Quando se deram conta, as minivans vistas nas ruas britânicas eram quase exclusivamente para uso comercial. Os novos modelos para famílias foram descontinuados um após o outro, e as minivans desapareceram silenciosamente dos showrooms das concessionárias. Um post de um britânico no X, antigo Twitter, resumia perfeitamente a situação: minivans são práticas. Mas eu não quero viajar de férias com a minha família em um carro que parece o veículo de trabalho do encanador. Esse sentimento tornou-se a norma na Grã-Bretanha. Minivans, sem graça, comerciais, inadequadas para o tempo em família. SUVs, potentes, estilosos, inspiradores. Essa dicotomia de valores dominou o Reino Unido por mais de uma década. Mas por trás dessa fachada, uma distorção silenciosa estava crescendo. Com o boom dos SUVs, a demanda por minivans como a Transporter ficou restrita ao mercado comercial, fazendo com que os preços dos modelos usados disparassem a níveis absurdos. Uma família comum que quisesse uma minivan simplesmente não conseguia mais pagar por uma. O resultado foi um vácuo no mercado. Os SUVs eram muito apertados para famílias maiores, mas não havia minivans acessíveis.
Um limbo de opções para a classe média britânica. Esse vácuo se tornaria o terreno fértil para a explosão de popularidade dos veículos brasileiros. Aquela caixa preta filmada pelo jovem com sua presença imponente nas ruas de Londres, parecia um lembrete do espaço e do conforto que as famílias britânicas haviam perdido há muito tempo. E o povo britânico ainda não sabia, mas um veículo, vindo do outro lado do mundo, estava prestes a preencher essa lacuna com perfeição, abalando os valores da cidade. O palco para a revolução estava sendo silenciosamente montado. Enquanto a cultura da minivan definhava na Grã-Bretanha e os SUVs dominavam as ruas, no outro lado do planeta, no Brasil, o cenário era o oposto. Olhe para o estacionamento de um shopping center em um fim de semana. Uma multidão de veículos grandes, em tons de branco, preto e prata, alinhados como blocos de construção. Vans de todos os tipos, micro-ônibus de transporte de funcionários, e os imponentes modelos executivos como Marco Polo Volare, que parecem jatos particulares sobre rodas. Para um brasileiro é uma visão familiar. Mas um britânico sem contexto provavelmente murmuraria: por que tantos carros em formato de caixa? No Brasil, isso não é apenas natural, é necessário. A porta de correr de um micro-ônibus escolar se abre sem ruído na fila da escola, e uma criança sonolenta desce com sua mochila. Ao lado, um avô e uma avó sobem sem esforço, usando o degrau baixo projetado para acessibilidade. No início da tarde, em frente a um parque, mães se reúnem enquanto no compartimento traseiro, um carrinho de bebê é colocado sem precisar ser desmontado, ao lado de sacolas de compras e da bagagem das crianças. A configuração de assentos que permite que até 3 gerações viajem juntas, transforma o veículo em uma sala de estar móvel. Nas estradas que levam a acampamentos de verão, uma fila de micro-ônibus e vans carrega barracas, lonas e caixas térmicas. O pai desce do assento do motorista e declara com orgulho: conseguimos trazer tudo de novo. A mãe improvisa uma cama no espaçoso banco de trás, enquanto as crianças esperam ansiosamente pela chegada. Durante o trânsito pesado de um feriado, 3 gerações viajam no mesmo veículo. O avô lê o jornal tranquilamente no fundo, a mãe oferece uma bebida quente do assento do passageiro, e as crianças assistem a desenhos em uma tela. O micro-ônibus brasileiro transporta o tempo da família. É um fluxo natural da vida no país. Para muitos, a jornada automotiva começa com um carro compacto, mas após o casamento e o nascimento dos filhos, a transição para um veículo maior é quase inevitável. Com crianças pequenas, um carro grande é a melhor coisa. E ainda dá para levar os avós junto, é uma frase comum. Assim, o veículo se torna mais do que um meio de transporte, é um participante nos eventos da vida. A primeira viagem em família, a apresentação da escola, o dia de jogos, levar os avós ao médico, visitar o terreno da casa nova, o primeiro acampamento. Quase tudo começa e termina dentro de um desses gigantes gentis. Os fabricantes brasileiros entendem essa profunda conexão. Por isso, na linha de produção, a filosofia é clara: este veículo não transporta apenas pessoas. Ele transporta todas as memórias de uma família. O piso baixo foi projetado para que uma criança possa subir sozinha. A porta de correr ampla, para que se possa entrar em um dia de chuva sem fechar o guarda-chuva. O interior silencioso, para que um bebê possa dormir em paz. As poltronas reclináveis, para que os avós não se cansem em viagens longas. Essa filosofia está embutida em cada centímetro do veículo. É por isso que os britânicos ficam tão chocados quando entram em um Volare executivo pela primeira vez. Eles esperavam uma caixa. Mas o que encontram é um santuário de design projetado para maximizar a felicidade da família e o conforto dos passageiros. Um valor tão óbvio para os brasileiros que passa despercebido, mas que o povo do Reino Unido está apenas começando a descobrir. O micro-ônibus preto visto em Londres não era apenas um importado. Era uma cápsula do tempo, cheia de histórias de inúmeras horas de trabalho e viagens no Brasil. E ninguém ainda sabia, mas esse valor estava começando a se espalhar silenciosamente pela Grã-Bretanha. A maré estava inegavelmente virando. O vídeo postado pelo jovem londrino, com a legenda "Desde quando Londres foi invadida por esses ônibus brasileiros?",
Foi o estupim de uma estranha sensação de déjà vu que se espalhou por toda a Grã-Bretanha. O fenômeno não estava restrito a Londres. De Cornwall a Manchester, de Liverpool a Leeds e Birmingham, vozes começaram a emergir de todos os cantos, como se uma verdade oculta estivesse sendo desenterrada. Passei as férias em Cornwall e, juro, vi mais desses micro-ônibus brasileiros do que Volkswagen Transporters. O centro de Manchester estava lotado desses carros-caixa. Sério, o estacionamento em frente à sinagoga estava completamente cheio deles. Foi uma visão impressionante. Vi um Volare gigantesco preto, deixando uma família no shopping Westfield. Parecia mais luxuoso que um Rolls-Royce. Em Islington também vejo aos montes, especialmente na comunidade de executivos do mercado financeiro. Quanto mais se lia os comentários, mais um fato se tornava claro: isso não era coincidência. Algo estava mudando de forma definitiva. O que estava acontecendo com a Grã-Bretanha? A resposta estava escondida no mercado de carros usados. Pressionado pelo boom dos SUVs, o mercado doméstico de minivans viu seus modelos familiares serem descontinuados. O que restou foram veículos para uso comercial com interiores espartanos e foco na durabilidade, não no conforto. A oferta diminuiu, mas a demanda por espaço permaneceu. O resultado? Os preços dos usados dispararam. A alta dos preços da Transporter, em particular, foi surreal. Um usuário postou: tentei comprar uma Transporter usada, mas os preços estão em um nível insano. O equipamento é básico, mas os números são de Mercedes. Essa bolha de preços foi o principal fator que criou o vácuo da minivan na Grã-Bretanha. E foi nesse vácuo que um raio de luz surgiu: os micro-ônibus executivos seminovos do Brasil. No Brasil, muitas empresas de transporte executivo renovam suas frotas regularmente, mesmo com baixa quilometragem. Os veículos são meticulosamente mantidos. E, crucialmente, Brasil e Reino Unido compartilham uma coincidência histórica. Ambos eram territórios onde veículos com volante à direita foram produzidos ou facilmente adaptados, embora hoje o padrão brasileiro seja o volante à esquerda. A indústria de carrocerias tem expertise global para exportar para qualquer mercado. Para a Grã-Bretanha, a importação era perfeitamente viável. Além disso, a condição desses veículos era, para os padrões britânicos, inacreditável. Por que esses ônibus brasileiros seminovos são tão impecáveis? Perguntava um comentário. Sem ferrugem, o interior é novo e a quilometragem é baixa. Essa surpresa foi generalizada. Se o preço de uma Transporter usada estava ridiculamente alto, a escolha se tornava óbvia. Se havia um veículo mais barato, em melhor estado e mais racional, as pessoas não hesitariam. E os veículos brasileiros não apenas preenchiam a lacuna de praticidade, mas também satisfaziam as necessidades de conforto que muitos tinham abandonado. Espaço para bagagem. Assentos para toda a família. E, acima de tudo, uma robustez lendária. Eles eram a resposta que o mercado britânico nem sabia que estava procurando. Um usuário exultante escreveu: comprei um micro-ônibus customizado que veio do Brasil. Honestamente, este veículo deveria ser mais reconhecido mundialmente. É silencioso, espaçoso, potente e o acabamento é de luxo. Quase passei a vida inteira sem saber que isso existia. Em outro post, uma voz surpresa: fui a um festival com o micro-ônibus brasileiro que comprei. Os outros campistas vieram me perguntar onde eu o tinha conseguido. Senti um certo orgulho, para ser sincero. Na Grã-Bretanha, a Transporter e a Ford Transit eram os veículos padrão para atividades ao ar livre. Mas o conforto e a capacidade de armazenamento dos brasileiros eram superiores. Mais importante, o povo britânico estava começando a perceber algo fundamental: a noção de que minivans eram sem graça e feias talvez existisse apenas porque não havia outras opções. Na prática, eles eram mais úteis e se adaptavam melhor à vida do que qualquer outro tipo de carro. Será que o veículo que as famílias britânicas realmente precisavam não era um SUV, mas sim um gigante gentil do Brasil? Essa mudança de paradigma se espalhava silenciosa, mas seguramente. E na vanguarda dessa mudança estava um veículo, o Marco Polo Volare, customizado em versões de luxo.
Essa sombra negra e maciça seria o golpe decisivo que redefiniria a paisagem de Londres e abalaria a cultura automotiva britânica em sua essência. O jovem do vídeo ainda não sabia, mas o micro-ônibus preto que ele viu estava no epicentro de uma revolução de valores. A história estava avançando para o próximo estágio. Aeroporto de Heathrow, Londres. Este portal para o mundo, por onde passam milhões de pessoas, é a primeira impressão da Grã-Bretanha para muitos viajantes e, ultimamente, o local da sua primeira estranheza. Empresários com rostos cansados após voos longos caminham em direção à saída. Do lado de fora do saguão de desembarque, uma fila organizada de carros de luxo com motorista os aguarda. Mercedes-Benz Classe S, Classe E, Jaguar XJ. Os rostos familiares da elite automotiva de Londres. Mas entre eles, uma presença anômala se destacava. O que é aquilo? Uma carroceria preta, maciça como uma parede. Uma grade dianteira cromada e reluzente que refletia a luz, postada com uma atitude quase intimidante. O logotipo de uma fabricante brasileira como Marco Polo ou uma customizadora de renome brilhava no centro. A maioria dos britânicos que o viam pela primeira vez franzia a testa pensando, que ônibus espalhafatoso. Quem usaria isso? Mas essa pergunta se desintegrava no momento em que entravam. Um banqueiro de investimento contou sua história. Ele, como sempre, havia solicitado um Mercedes. Mas por uma questão de logística da empresa de transporte, um volar executivo customizado apareceu em seu lugar. A princípio, ele ficou desapontado. Em um ambiente de negócios, um ônibus não projetava a imagem certa. Mas desde o momento em que a porta se abriu, seus valores começaram a ruir. Uma quietude suave. Era como a sensação de um dia de neve, quando todos os sons do mundo parecem ser absorvidos. Ao pisar no interior, seus pés afundaram em um carpete grosso e macio. Não havia eco, nenhum ruído residual. Apenas um silêncio que o envolvia. E então seus olhos foram atraídos para as duas poltronas executivas no centro da cabine. Eram tronos. Ao se recostar, seu corpo foi abraçado pelo couro. Com o toque de um botão, o encosto se inclinou suavemente e um apoio para os pés, o famoso sistema leito surgiu silenciosamente, criando uma postura de descanso que lembrava a classe executiva de um avião. Mas o que é isso? Ele perguntou boquiaberto. Foi seu colega, sentado na poltrona ao lado, quem respondeu. Ele havia reclinado completamente o assento e se espreguiçava. O escritório mais confortável de Londres é este carro. Com essa única frase, o banqueiro entendeu tudo. Era mais confortável que um sedã, mais silencioso que um SUV e, acima de tudo, não cansava. Os motoristas de Londres confirmam. Para viagens longas, os clientes preferem um desses Volare a um Mercedes Classe S. Muitos dizem que depois de se acostumarem com isso, não conseguem mais voltar para um sedã. A paisagem da indústria de transporte de luxo estava, de fato, mudando. No distrito financeiro da cidade, a City, a presença de micro-ônibus brasileiros nas filas de carros que levavam executivos para reuniões tornou-se comum. O que começou com personalidades do entretenimento e VIPs de empresas do Oriente Médio e Ásia, logo foi adotado pelas empresas locais. A razão inicial para a adoção foi simples: era o tipo de veículo com o qual os clientes estrangeiros de alto padrão estavam familiarizados. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu depois. Os próprios executivos britânicos, após experimentarem uma vez, começaram a exigir: da próxima vez, me mande aquele ônibus brasileiro de novo. É mais relaxante que o Mercedes. Consigo responder e-mails com mais facilidade durante o trajeto. É silencioso e me ajuda a me concentrar. Gosto de como o modo de trabalho desliga no instante em que entro. E essas vozes começaram a mudar as escolhas de toda a indústria. O dono de uma empresa de transporte de luxo confessou: antes, nosso carro-chefe era o Mercedes Classe V. Mas quando se considera custo de manutenção, consumo de combustível, durabilidade e, o mais importante, a satisfação do cliente, o Volare brasileiro vence em todas as frentes. Agora, a maior parte da nossa frota é composta por eles.
As razões são múltiplas. As rígidas regulamentações de emissões de Londres favorecem os motores modernos e eficientes. A lendária confiabilidade da mecânica brasileira garante uma alta taxa de disponibilidade. E, acima de tudo, a avaliação esmagadoramente positiva dos usuários. Até mesmo o poder da marca, onde os sedãs de luxo alemães reinavam supremos, foi engolido pelo conforto avassalador do gigante brasileiro. Essa mudança silenciosa, com o tempo, alterou a própria atmosfera da cidade. Na Praça da City, a porta de um Volare preto se abre, e 3 executivos descem lentamente. Um jovem que passa na rua sussurra para um amigo: "Tenho visto muito esses ônibus brasileiros ultimamente." A estranheza inicial se transformou em rotina. A sombra negra e maciça, quando se deram conta, já havia se misturado naturalmente à paisagem de Londres. Mas isso era apenas o prelúdio. A verdadeira mudança ainda estava por vir, quando a revolução dos micro-ônibus brasileiros começasse a invadir os lares das famílias britânicas. Enquanto a popularidade do Volare executivo se espalhava por Londres, poucos conheciam a verdadeira razão por trás de seu sucesso. Superficialmente, os motivos eram óbvios. Era espaçoso, silencioso, confortável. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Aquele conforto sobrenatural, aquele silêncio quase antinatural, aquele espaço interno que lhe rendeu o apelido de lounge sobre rodas, tudo isso era o resultado de uma engenharia forjada na necessidade, uma mistura de criatividade e robustez quase obsessiva. O engenheiro-chefe de uma grande encarroçadora brasileira declarou certa vez sua missão: um micro-ônibus não pode ser apenas um veículo grande. Nós vamos construir o sedã de luxo mais espaçoso do mundo. Na época parecia loucura. Uma porta de correr enorme, uma traseira com grande abertura, um formato de caixa com alta resistência ao ar, eram as piores condições possíveis para buscar o silêncio e o conforto de um sedã de luxo. Mas ele não cedeu. Ele não queria criar o micro-ônibus ideal, ele queria criar o espaço de viagem ideal. A partir daí, a equipe de desenvolvimento mergulhou em dias infernais. A primeira batalha foi contra a torção da carroceria. Um corpo em formato de caixa com uma grande abertura lateral inevitavelmente se torce. A vibração, especialmente na parte traseira, era um desafio crônico. A estrutura cedeu 3 milímetros aqui. Aumente a espessura desta coluna em 2 milímetros. Adicionem 5 pontos de solda aqui. Os engenheiros testavam os protótipos incansavelmente, identificando cada vibração indesejada e trabalhando até tarde da noite em salas de teste para corrigi-las. Isso não é um carro. É como fazer uma casa andar sem tremer, desabafou um engenheiro. A guerra pelo silêncio foi igualmente brutal. Quanto mais material de isolamento acústico se adiciona, mais pesado o veículo fica. Mais peso significa maior consumo de combustível. Lutando contra essa contradição, eles caçaram implacavelmente as fontes de ruído. O assoalho, as colunas, o teto, o interior da porta de correr, a vedação dos vidros, as saídas de ar-condicionado. Uma fresta de poucos milímetros por onde o vento entrasse assobiando significava recomeçar o trabalho. O engenheiro-chefe era categórico: o som não mente. Você pode enganar os olhos, mas nunca os ouvidos. Por isso temos que enfrentá-lo de forma absoluta. E assim nasceu aquele silêncio que parece absorver o som. E então veio a decisão mais audaciosa que chocou a todos. A segunda fileira será o melhor lugar do carro. Em veículos normais, o motorista é o protagonista. Mas a lógica brasileira foi o oposto. Se é um carro para transportar pessoas, o protagonista não é o motorista, mas os passageiros. A felicidade de quem senta na segunda fileira define o valor deste veículo. O resultado foi a criação daquelas poltronas executivas. Reclinam-se com uma suavidade flutuante, enquanto um apoio elétrico para os pés se estende silenciosamente. A espuma que envolve o corpo supera até mesmo a da classe executiva das companhias aéreas, e a capacidade de absorção de vibração do assento estava em outra dimensão. Foi o nascimento de um espaço que diz: este é o seu santuário. O luxo não anula a praticidade. O Volare não é valorizado apenas por ser luxuoso. É valorizado porque seu luxo não compromete sua funcionalidade. Ele carrega bagagens enormes.
carrinhos de bebê e equipamentos de camping, pranchas de surf. Idosos não se cansam. Crianças choram menos. Viagens longas não causam dor nas costas. E o mais importante, o estresse de passar tempo dentro do carro é reduzido a zero. Alcançar esse equilíbrio é, em teoria, quase impossível. Mas os engenheiros brasileiros, com o único propósito de criar um espaço de viagem que fizesse as pessoas felizes, entraram em território proibido. Assim foi criado um espaço de viagem ultraluxuoso disfarçado de micro-ônibus. A razão pela qual os executivos britânicos, as empresas de transporte de Londres e, em breve, as famílias comuns se apaixonariam por ele é porque este veículo, mais do que qualquer outro no mundo, valoriza o tempo humano. Mas a história dessa engenharia milagrosa ainda não chegou aos ouvidos do povo britânico. Eles apenas entraram e se maravilharam. Se conhecessem os bastidores, o entusiasmo seria ainda maior. No Volare preto que percorre Londres, reside o carinho da engenharia brasileira pelas pessoas. E esse carinho estava prestes a se espalhar para as famílias da Grã-Bretanha. O momento estava próximo. O impacto do Volare executivo primeiro abalou a indústria de transporte de luxo. Mas suas ondas de choque logo alcançaram o dia a dia das pessoas comuns, espalhando-se a uma velocidade inesperada. Uma manhã em Croydon, sul de Londres, em um bairro residencial de pequenas casas geminadas, uma família com 3 filhos vivia sua rotina. Até então, eles usavam um SUV da Ford, que o marido havia comprado por ser seguro e bonito. Certa manhã, a esposa viu a família vizinha se preparando para levar os filhos à escola. A porta de correr de um imponente micro-ônibus preto se abriu como que por mágica, e as crianças com mochilas subiram e desceram com uma facilidade impressionante. É automática, a esposa murmurou para si mesma maravilhada. O veículo tinha um formato que ela nunca tinha visto antes. Era um modelo brasileiro customizado. Como eles podem comprar algo tão luxuoso? A surpresa da esposa logo se transformou em curiosidade, e depois em desejo. Em Manchester, um jovem casal estava considerando trocar de carro após o nascimento do 3º filho. No entanto, nenhum SUV conseguia acomodar 3 cadeirinhas de criança lado a lado de forma confortável. Um dia, um amigo lhes disse: experimentem um desses micro-ônibus brasileiros. Vai mudar a vida de vocês. Céticos, eles fizeram um test drive em um modelo importado. Em poucos minutos, suas expressões mudaram. Espere um pouco. Isso é espaçoso demais, não é? Podemos deixar o carrinho de bebê montado aqui o tempo todo. A 3ª fileira tem espaço de verdade? Não pode ser. Ao final do test drive de 2 horas, eles estavam completamente conquistados. Por que não temos isso na Grã-Bretanha? Nossa vida seria muito mais fácil. Na semana seguinte, eles compraram um. Em um grande festival de música no país de Gales, um grupo de jovens chegou em seu micro-ônibus brasileiro importado. Eles rebateram os bancos traseiros, criaram uma cama improvisada com sacos de dormir e, do enorme compartimento de carga, retiraram 5 mountain bikes elétricas. Os campistas ao lado ficaram boquiabertos. Ei, o que é essa capacidade de carga? Existe um carro que pode carregar tanto assim? Os jovens sorriram com orgulho. No Brasil, isso é meio que o padrão. Naquele momento, todos ao redor tiravam fotos do veículo, maravilhados com sua praticidade extrema. Em um casamento nos arredores de Londres, um Volare branco, adornado com fitas, chegou lentamente. A noiva, cujo vestido volumoso tornava a entrada e saída de um sedã um pesadelo, suspirou de alívio ao sentar-se no interior espaçoso. Assim posso ficar tranquila. E ainda cabem mais 2 pessoas aqui com folga. Os avós também viajaram no mesmo carro e ninguém precisou se contorcer ou se sentir desconfortável. Mais tarde, os convidados do casamento comentavam: qual é o nome daquele carro brasileiro? O conforto era inacreditável. Nunca experimentei nada igual. Um padrão começou a emergir. Todos esses fenômenos ocorrendo em diferentes partes do país tinham algo em comum. Quem experimentava o micro-ônibus brasileiro, mesmo que uma única vez, inevitavelmente o recomendava a alguém. Para a família, este é o melhor. Para viagens longas, você não se cansa.
Você precisa experimentar para entender. Sua vida fica mais fácil. As pessoas são movidas pela experiência, não pela lógica. E como a experiência era avassaladora, o boca a boca se espalhou mais rápido que qualquer post em rede social, silenciosa mas seguramente por toda a Grã-Bretanha. Era como se o vento de Londres estivesse carregando uma nova mentalidade. O jovem que postou o primeiro vídeo também teve a chance de andar em um Volare a trabalho. O silêncio anormal que o envolveu quando a porta se fechou, o assento macio que o abraçou, o espaço quase exagerado. A estranha sensação de que o caos do mundo exterior havia se distanciado. Ao descer, ele murmurou para si mesmo: agora eu entendo por que todos estão obcecados. A pequena semente de compreensão que brotou em seu coração se tornaria uma peça-chave para a conclusão da história. Os valores dos britânicos estavam mudando sem que eles percebessem. A era em que minivans eram consideradas sem graça e deselegantes estava chegando ao fim. E no horizonte, o carro que as famílias britânicas realmente desejavam começava a tomar forma. A história avançava para uma nova fase. Os britânicos, cativados pelos micro-ônibus brasileiros, logo tiveram que encarar a realidade. Por se tratar de um veículo importado de um mercado não tradicional, havia obstáculos. O maior deles, o seguro. Em um dia chuvoso em um café no leste de Londres, um homem que planejava comprar um micro-ônibus executivo brasileiro olhava para a tela de seu smartphone e praguejava. Por que ele não aparece na lista? No Reino Unido é comum usar sites de comparação de seguros, onde se insere o modelo do carro para obter cotações. Mas os modelos brasileiros simplesmente não constavam nas listas. Volare, Senior, Fly. Nada. Ao digitar, nenhum resultado aparecia. Como vou fazer isso? Ele se perguntou. Desabafando sua frustração nas redes sociais, ele recebeu uma resposta surpreendente: sites de comparação são inúteis para eles. Só listam carros vendidos oficialmente aqui. Fale com um corretor especializado. Meu seguro anual ficou em menos de 400 libras. O homem ficou chocado. 400 libras. Isso é mais barato que o seguro do meu BMW Série 3. Ele havia criado uma ansiedade desnecessária apenas porque o nome não aparecia na busca. Claro, nem todos os casos eram tão baratos, mas o fato de não ser um valor impagável se espalhou pelo boca a boca. A próxima preocupação era a disponibilidade de peças. E se quebrar? Não vou encontrar peças. Não haverá uma oficina que saiba consertar. Mas esse medo também foi desfeito por quem já os possuía. Esses veículos brasileiros raramente quebram. A mecânica é robusta, feita para durar. E as peças podem ser encomendadas. É muito mais fácil do que conseguir uma peça para uma Ferrari, disse o mecânico rindo. Isso aqui é mais simples que um carro alemão. A estrutura é direta e os pontos de falha são previsíveis. A lendária durabilidade e a facilidade de manutenção dos veículos brasileiros estavam conquistando a confiança dos profissionais britânicos. O choque do consumo de combustível também foi um fator. Para os britânicos acostumados com seus SUVs beberrões, a eficiência de um motor diesel moderno em um Volare era impressionante. Meu Range Rover faz 6 km por litro. Este gigante fazendo quase 10 na cidade. Na estrada passa de 12. Para um veículo deste tamanho, é inacreditável. A economia de combustível é sentida imediatamente no bolso. Menos idas ao posto, custos de manutenção mais baixos. Isso reduzia significativamente o estresse financeiro. E havia a realidade das regulamentações de emissões. O centro de Londres tem a Zona de Emissões Ultrabaixas ZULES. Veículos que não cumprem os padrões pagam uma taxa elevada para entrar. Os motores diesel mais antigos foram praticamente banidos da cidade. Nesse aspecto, os modernos motores que equipam os micro-ônibus brasileiros eram perfeitos. Limpos, eficientes e em conformidade com as regras. Não ter que se preocupar com as restrições era um grande benefício. Mas mesmo assim restava uma última barreira, uma pequena ansiedade no fundo da mente dos britânicos. Ele parece elegante, mas será que consigo mantê-lo? E se quebrar, e se o seguro subir de repente?
No entanto, uma única frase dissolveu todas essas preocupações. Depois que você tem um, não consegue mais voltar. Eram as palavras de um homem que havia importado um. Ele continuou: custos de manutenção, ansiedade. Nada disso importa. O tempo que passei com minha família naquele veículo foi tão confortável, tão feliz que superou tudo. Essas palavras tocaram o coração dos britânicos. E eles começaram a perceber. A razão para comprar um carro não é lógica. É para tornar o tempo com a família um pouco mais fácil. A criança dormindo no caminho de volta para casa, o carro lotado para um passeio, a viagem com 3 gerações, incluindo os avós. A alegria de aliviar o fardo da esposa. O espaço onde as pessoas que você ama estão sorrindo. Esses eram valores que não podiam ser medidos em dinheiro. E os britânicos estavam finalmente reconhecendo esse valor. Por isso, mesmo com as incertezas, o apelo era irresistível. Os gigantes brasileiros estavam mudando a própria vida das pessoas. Silenciosamente. Mas de forma definitiva. E essa onda estava prestes a se tornar um tsunami que abalaria a cultura automotiva britânica em suas fundações. Aquele veículo não era apenas um carro. Era um novo conceito de como enriquecer o tempo das pessoas. O imponente Volare preto, deslizando elegantemente pelas ruas de Londres, refletia o sol poente em sua carroceria, exalando a presença de um veículo real. No entanto, a origem deste veículo específico era o sacrifício de uma empresa de transporte em algum lugar do Brasil. No Brasil, uma realidade cruel às vezes se impõe. Financiamentos longos, juros altos, a desvalorização implacável. Manter uma frota de veículos executivos é uma batalha constante. A luta para pagar as parcelas, o medo de um acidente que possa comprometer o faturamento, a necessidade de manter o veículo impecável para os clientes exigentes. Para muitas pequenas empresas é um ciclo de estresse. Um empresário de Curitiba compartilhou sua história. Ele financiou um Volare novo, o sonho de sua pequena empresa de transporte executivo. No dia da entrega, sua equipe estava em êxtase. O gigante branco, estacionado em frente ao escritório, parecia um novo membro da família. Mas, com o passar do tempo, a ansiedade cresceu. A quilometragem subindo. Cuidado para não arranhar. A revisão vai ser cara este mês. Será que vamos conseguir pagar a parcela de 36 meses? Ele se viu em uma contradição dolorosa. Para proteger seu investimento, ele quase sacrificava o crescimento do negócio, com medo de usar demais o veículo. O momento da decisão chegou. Após 3 anos com a concorrência apertando e os custos de manutenção aumentando, ele tomou uma decisão difícil: era preciso vender. Havia um apego, mas a realidade financeira não perdoava. Assim, no Brasil, veículos dos sonhos, muitas vezes com baixa quilometragem e em estado impecável, começam a fluir para o mercado de seminovos. E havia um segundo país pronto para recebê-los. Na fila do aeroporto de Heathrow, em Londres, estava um daqueles Volare pretos. Um deles era o mesmo que o empresário de Curitiba havia vendido. As rodas de liga leve, as poltronas leito, o carpete grosso, a carroceria meticulosamente cuidada. Graças à cultura brasileira de cuidar bem dos veículos de trabalho e às revisões rigorosas, ele parecia quase novo. O motorista de Londres ficou maravilhado. Você nunca encontraria um veículo usado nesta condição no Reino Unido. Parece que saiu da fábrica ontem. Em Londres, ele renasceu. Naquela manhã, o veículo foi buscar um executivo que acabará de chegar de um voo de longa distância. No momento em que a porta se fechou, ele arregalou os olhos. Isto é mais silencioso que o lounge do hotel. Ele reclinou a poltrona, esticou as pernas e afundou no assento. Este carro é brasileiro? O motorista sorriu. Sim, senhor. E no país de origem é considerado um veículo de trabalho bastante comum. Comum? Isto, o executivo não conseguia entender. Como um veículo deste calibre poderia ser comum? A ironia era avassaladora. O veículo pelo qual um empresário brasileiro lutou para pagar, que ele temia arranhar, que o enchia de ansiedade, estava sendo celebrado na Grã-Bretanha como o escritório móvel mais confortável, o espaço ideal para a família,
o transporte definitivo para casamentos. O sonho descartado no Brasil era recebido como um tesouro na Inglaterra. E o jovem que postou o primeiro vídeo também descobriria esse fato. Em uma busca casual, ele encontrou o site de um importador que dizia: os micro-ônibus executivos do Brasil têm baixa quilometragem e estão em condições excelentes. São mais confiáveis que qualquer carro de luxo europeu. No Reino Unido são tratados como veículos de primeira classe. Foi então que ele entendeu. Isso não era uma moda. Era uma transferência de valor através das fronteiras. O valor descartado no Brasil estava recuperando seu brilho original na Inglaterra. E por trás disso, havia uma história de trabalho duro, de engenharia obsessiva e de memórias acumuladas. Ele murmurou para si mesmo: a razão pela qual os micro-ônibus brasileiros são populares aqui não é apenas porque são práticos. É porque a cultura brasileira de robustez e criatividade, a cultura de valorizar o conforto humano, está impregnada no próprio aço do veículo. Na tarde londrina, no coração histórico da cidade, um Volare preto esperava no semáforo. Essa imagem era um corpo estranho na Londres de antigamente. Mas agora ninguém a achava estranha. Pelo contrário, era aceita como um novo símbolo de luxo, perfeitamente integrado à cidade. No banco do motorista, um chofer. No banco de trás, o executivo que acabará de chegar do longo voo. Com a poltrona reclinada, ele fechou os olhos. Depois de andar neste carro, é impossível voltar para qualquer outro. Do lado de fora, os táxis pretos, os Jaguars e os Range Rovers corriam freneticamente. Mas para ele, aquela cena parecia pertencer a outro mundo. O interior do veículo era normalmente silencioso, como se o som fosse aspirado. As vedações da porta, o piso, o teto, os assentos, os vidros, tudo parecia existir com o único propósito de manter a paz. E então ele percebeu. Isto não é transporte. É descanso. A percepção do jovem estava prestes a conectar todos os pontos. Naquela mesma época, o rapaz de Londres caminhava novamente pela cidade. Desde o dia em que postou o primeiro vídeo, sua visão havia mudado drasticamente. As caixas pretas que antes ele ignorava, agora pareciam estar em toda parte. Na saída do aeroporto, no shopping center, nos bairros residenciais de Manchester, na costa da Cornualha, no estacionamento de Westfield, em frente à sinagoga. Em todos os lugares, Volare e outros modelos customizados circulavam com naturalidade. O jovem pensou alto: no começo eu me perguntava o que diabos esses gigantes brasileiros estavam fazendo em Londres. Agora, eles já são parte da paisagem cotidiana. Havia mais admiração do que surpresa em suas palavras. Ele estava rolando o feed de uma rede social quando encontrou um comentário: o aumento dos micro-ônibus brasileiros no Reino Unido não é só uma moda. Eles são carros que valorizam as pessoas. Não é o design que é diferente, é a filosofia. Algo se conectou em sua mente. A tradição brasileira de engenharia centrada no ser humano. A obsessão quase maníaca dos engenheiros pela robustez. A cultura de transportar a família inteira com conforto. A ironia de um veículo de trabalho no Brasil se tornar um tesouro na Inglaterra. E a mudança de valores que estava ocorrendo em Londres. Tudo estava ligado por um único fio. É isso. É uma revolução na forma como nos movemos, ele concluiu. Na terra dos SUVs, o micro-ônibus, antes considerado sem graça por ser prático demais, havia chegado, carregando a engenharia e a alma do Brasil. E começou a correr pelas veias do Reino Unido. Ninguém percebeu no início, mas a mudança se espalhou silenciosa e definitiva. Em uma casa no norte de Londres, passear nos arredores com o Volare nos fins de semana tornou-se um hábito. As crianças pararam de brigar no carro. Meu filho agora dorme durante as viagens. É a primeira vez que meus pais dizem que uma viagem longa não foi cansativa. A família falava rindo. Ninguém queria voltar para o SUV de antes. No distrito financeiro da City, um código secreto se estabeleceu. O transporte para jantares de negócios, um Volare. Para convidados importantes, certifique-se de conseguir um daqueles brasileiros. No início, era uma exceção para clientes estrangeiros. Mas quem experimentava percebia.
era mais confortável que um sedã de luxo. O trabalho fluía melhor. Com o tempo tornou-se o padrão. E então, a percepção final do jovem. Parado em frente à Tower Bridge iluminada, ele viu um Volare preto estacionado do outro lado. Olhando para ele, ele finalmente entendeu. A razão pela qual o micro-ônibus brasileiro se tornou popular não era porque era grande ou prático. Era porque ele valorizava o tempo gasto em trânsito. A Grã-Bretanha, sem saber, estava esperando por um carro assim. Nesse instante, todas as pontas soltas da história se uniram. A caixa preta que percorria Londres não era uma moda passageira ou um importado bizarro. Era a materialização de uma filosofia que o Brasil aprimorou por décadas, a de colocar as pessoas em primeiro lugar. E agora os britânicos estavam abraçando esse valor. A era do SUV não acabou. Mas uma nova forma de luxo, um luxo tropical, fincou raízes profundas nas ruas do Reino Unido. Sob a brisa noturna de Londres, o Volare preto partiu silenciosamente. Sua silhueta contra as luzes da cidade era o sinal de que o futuro da cultura automotiva